Hello, my friend. Here we go. Welcome to the jungle. Lesson 5. Repete aí comigo. Object pronouns. Object pronouns. Quem são eles? Olha só que top. Object pronouns, eles são meio que irmãos aí, são irmãos do personal pronouns. A lição anterior, são 4. Quem são eles? Repete aí comigo. Me, you, him, her, it, us, you, them. Repete todos eles de novo para você entender exatamente esse som, que é bem simples. E vamos lá, a gente não vai dar tradução para eles, mas a gente vai fazer uma conexão. Eles são relativos, cada um deles está relacionado diretamente com um pronome pessoal. Então o me, ele é o primeiro do pronome pessoal. Quem é o primeiro do pronome pessoal? É o I, não é? Então escreve embaixo do me aí, I. Quem é o pronome que está diretamente ligado com you? Pronome pessoal? O you também. Quem vai com o him? O he. Quem vai com o her? O she. Termina de colocar it com it, us com we, you com you de novo, e o them com they. Então a gente não vai colocar tradução para esses caras. Vai ser muito melhor você entender a função deles do que a tradução. Senão a tradução vai ser aquela loucura do mim comigo, ter contigo, se consigo ou ali, aquela coisa toda que você não usa no seu dia a dia. Como que a gente vai memorizar esses caras? Os pronomes pessoais, eles fazem ação. Os pronomes objetivos, eles vão ter as mesmas funções, tá? Escreve aí que eles substituem o nome, eles evitam a repetição. Só que o terceiro uso dele e o principal é o quê? Que eles recebem a ação. Ou seja, eles vão ficar meio que de uma forma passiva ali na frase. O outro faz com o ciclano. O outro faz tal coisa, acontece com o Beltrano. Então escreve aí que ele vai ter um papel passivo na frase que você vai colocar aí. Então vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Tem um quadrado com borda redonda aí embaixo, que eu quero que você faça o seguinte. Agora o mar vai se dividir e você vai entender como você nunca entendeu. Do lado esquerdo desse quadrado, você vai colocar aqui os pronomes que fazem as ações, que é da aula anterior. Então, I, you, he, she, it, we, you, they. Escreve ele aí no cantinho desse quadrado. Você vai colocar 4 dedos assim, ó, no meio aqui, e vai colocar os object pronouns agora. Então vai lá. Me coloca na mesma direção, tenta colocar na mesma direção aí. Him, her, it, us, you e them. Eu falo aqui. Então, na mesma direção aí, beleza? Os que são equivalentes um ao outro. Esse equivale a esse e por aí vai. A partir desse momento, a gente divide aqui, ó. Aqui está dividindo o mar de verdade. Escreve em cima desses caras aqui, que eles fazem as ações e esses caras recebem. Já está aqui, né? Então, faz ação e recebe. Olha só que interessante. Tem 3 ambientes que a gente vai trabalhar agora, a conexão de um com o outro, do pronome que faz com o pronome que recebe. A primeira palavrinha que nós vamos colocar aqui é a palavra with. With significa com. Escreve aí, com ou junto de, né? Algo que você faz com a pessoa, você faz junto com ela. Então vamos colocar um verbo aqui que todo mundo naturalmente faz, né? Todo jovem adulto faz, que é trabalhar. Se eu for dizer eu trabalho com fulano, então aqui está a estrutura. I work with, eu trabalho com. Se eu quiser dizer eu trabalho com você, I work with you. Eu trabalho com ele. Ó, o ele é tanto he quanto him, não é? Só que o eu está fazendo ação. Então, se essa coluna está fazendo ação, essa aqui vai receber. Então, I work with him. Eu trabalho com ela. I work with her. E o isto? Como é que eu de repente teria que pegar um violão? Eu sou um músico, por exemplo. Então, eu olho para o violão e falo, I work with it.
Eu trabalho com isto. I work with it. Perfeito? Tá visualizando? Você pode colocar qualquer verbo aqui. Play, por exemplo. I play with you, vocês. Eu jogo com eles ou elas. I play. Vamos colocar o play aqui. I play with them, que é eu jogo com eles ou elas. Ficou claro até aí, my friends? O que você vai fazer agora? Você vai virar a página, vira lá a pagininha, aí tem o número 1 ali, ó. Tá dizendo assim, when the action is with the person. Quando a ação é com a pessoa. E tem 2 frasinhas e 3 linhas para você fazer uma frase. Então a primeira frase está aí, I work with you, que a gente já passou aqui, que aí eu trabalho com você. E depois, he runs with them. Ele corre com eles ou elas. Aí depende de como você quiser traduzir. E agora você vai fazer uma frasinha aí. Você para, dá um pause no vídeo e faz uma frasinha usando o with. Pode fazer essa combinação, tá bom? Pode ser o I ou pode ser qualquer uma das outras pessoas. You work with her, você trabalha com ela. We work with them, nós trabalhamos com eles ou elas, tá bom? Pode fazer a combinação que for e depois volta lá pra gente continuar desenvolvendo. Olha que animal agora. Isso aqui, eu amo essa explicação de verdade. O segundo ambiente que a gente vai aprender é quando eu vou usar o for ou to. Esse conectado com esse. Coloca aí, meus amigos, que for e to tem 3 traduções. A primeira é por, a segunda é para e a terceira é a, aquele a craseado. Por, para ou a. Escreveu aí no meio, coloca embaixo do with. E vamos lá, olha que interessante. São 2 palavras para 3 traduções. Quando que eu vou usar um, quando que eu vou usar outro? Pode ser que você já tenha se deparado com essa pergunta e hoje você vai entender de uma maneira que não vai ter a ver com a tradução, mas vai ter a ver com a sua intenção de usar aquilo. Então vamos lá, ó. Quando que eu vou usar o for? Puxa uma linha assim, fora desse ambiente aqui. É o seguinte, eu vou usar o for quando eu quiser beneficiar aquela pessoa. Beneficiar. Quando a minha intenção for beneficiar ela. Quando eu fizer no lugar dela. Ou quando tiver uma boa razão para aquilo. Então, para eu usar o for, fazer alguma coisa por, para ou alguém, eu vou ter que pensar nisso aqui, ó. Então eu quero beneficiar aquela pessoa. Estou fazendo isso para beneficiar ela. Estou pensando nela. Eu me importo. Ou estou fazendo no lugar dela. Ou então eu tenho uma boa razão para fazer aquilo. Essa será meu motivo intencional. Aí eu vou usar o for. Agora o to. Quando que eu vou usar o to? Eu vou usar para primeiro. Sempre depois do verbo go. Então o verbo go é ir. Eu vou para ou a algum lugar, né? O brasileiro fala para ou a algum lugar. Então sempre I go to. Então eu vou para Ubatuba, I go to Ubatuba. Eu vou para o Rio, I go to Rio. Eu vou para Paris, I go to Paris. Nós vamos para Paris, we go to Paris. Elas vão para Paris, they go to Paris. Não muda nada. E ações simples. O que são ações simples, meus amigos? Vai escrevendo aí, hein? Tudo isso aqui é para você escrever. Ó, o verbo passar. Passa isso para mim, por favor. O verbo dar, que é o give. Dê tal coisa para mim, ou dê isso a ela, por favor. É um ato muito simples, é uma ação simples. O ato de transferir alguma coisa. Transfer. O ato de pegar algo, ó, o verbo take. Take that pencil to me, please. Pega aquele lápis para mim, por favor. É uma ação muito simples, não tem a ver com beneficiar, fazer no lugar da pessoa, ou ter uma boa razão. Não. É algo muito, muito simples. Pega esse livro aí para mim, please. Transfere essa mensagem para ela, ou transfere aquele dinheiro para mim. É importante, né? Fechou? O for, eu vou usar esses 3 ambientes, eu tenho que pensar na pessoa. Agora, eu vou te dar um exemplo aqui e você vai me dizer se foi for ou to que foi usado. Olha só.
Eu acordo de manhã, pego uma laranja, coloco um prato, um copo, corto a laranja, espremo ela, deixo o suquinho ali para mim, coloco um ovo para fritar, pego um pão, aquele pão de 74 gramas lá que a gente come de manhã, coloca no Tostex lá, no toaster e beleza. Ficou pronto o ovo, eu coloco, pego o toast, eu vou começar a comer. Eu ouço que a minha esposa acordou e ela tá vindo para a cozinha. Eu automaticamente pego o outro prato, coloco ali, pego outro copo, divido o suco de laranja, corto o ovo no meio, coloco. Eu fiz isso to her ou for her? O que você acha? Foi to ou foi for? Eu fiz isso aqui ou eu fiz uma ação simples? O que você acha? Olha a segunda cena agora. Eu acordo, vou direto para a cozinha, pego 2 copos, 2 pratos, pego 2 ovos, 2 pães de 70 grãos, pego 4 laranjas, espremo, 2 em cada copo, coloco os 2 ovos para fritar, termino, coloco no prato, deixo tudo preparadinho para nós dois. Ela acorda e vem. Na segunda cena, eu tive essa intenção, ó. Eu quis fazer no lugar dela, eu pensei nela, falei, eu vou fazer. Você percebe a diferença? Na segunda eu tive toda a intenção. Na primeira eu meio que adaptei ali. Eu falei, puxa, ela acordou, eu vou fazer. Então essa é um exemplo extremo para você entender o que é fazer algo por alguém e fazer algo para alguém. Então não pela tradução, mas pela intenção. Fechou? Ficou claro o raciocínio agora? Então a primeira cena, I did it to her. Eu fiz isso para ela, né? E a segunda cena foi onde realmente I did it for her. Ela acordou, eu falei para ela, honey, olha só o que eu fiz aqui para você. Apesar de usar o para você, mas eu pensei em beneficiá-la. Fechou? Eu acredito que tenha ficado tranquilo agora, né? Se você virar a página lá do seu book, você vai ver que tem o número 2 ali que está dizendo when the action is for or to the person. Então, coloca aí de novo que a tradução de for e to é por, para e a, certo? 2 palavras e 3 traduções. E você vai ler em voz alta e traduzir essas frasinhas que estão aí. Então, I cry for you. Eu choro por você. She prays for them. Ela reza ou ela ora por eles ou para eles, né? He's good to you. Ele é bom para você. Nesse caso não tem como ser por você, né? We speak to her. Lembra sempre depois do verbo speak. Não é aquele speak with me. Não, é speak to alguém. Então speak to her. Falar com ela. E I go to Europe, que aí a regrinha básica do go é sempre ir depois do verbo. A regrinha do to é sempre ir depois do go. Fechou, meus amigos? Pode fazer aí 1 ou 2 frasinhas para a gente poder dar continuidade. Dá um pause, faz essa frasinha e a gente vai continuar. Volta lá para a primeira página e agora vamos para o último ambiente. Esse último ambiente, meus amigos, na verdade não vai ter nada. A gente só vai ter o verbo. Então, por exemplo, o verbo amar, o verbo ver, o verbo abraçar. Então, por exemplo, aqui a pessoa vai receber nela a ação diretamente. Então, eu amo você. I love you. Eu amo ela, né? Tipo, que é um cacófato, mas a gente fala eu a amo. Mas você vai falar eu amo ela. Então, I love her. Eu amo ele. I love him. Ver. I see you. Eu te vejo. Eu vejo você. Ela vê ele. She see him. Tudo bem até aí? Tem uma regrinha para aplicar o reshit, mas a gente não vai ver isso agora. Depois, nós abraçamos vocês. We hug you. Tá vendo? Não tem nem com, nem por, nem para, nada. É simplesmente quem faz a ação e quem está recebendo a ação na pessoa. Perfeito? Então, esse último ambiente é quando a pessoa recebe nela a ação. Algo extremamente importante agora, meu amigo, minha amiga. Não existe uma lista de verbos que eu use for, e uma lista que eu use to, e uma lista que eu não use nada. Não.
Às vezes o mesmo verbo você vai poder usar das 3 formas ou só com uma delas. Então, o trabalhar, por exemplo, eu posso dizer I work for you, I work to you, eu só não posso dizer I work you, né? Eu trabalho você. Talvez só alguém que criou outra pessoa podia falar isso. Ou eu trabalho em você, alguma coisa, daí é diferente. Então não tem uma lista específica, tá? Quando você for fazer essa atividade aqui, pensa nesses verbos simples mesmo, que diretamente a pessoa vai receber nela. Fechou? Vira a página de novo e lá embaixo tem, ó, when the action is, número 3, na pessoa, ou seja, on the person, ela recebe nela. Ó o exemplinho aí, ó. I hug her, we invite you, nós convidamos você. E she calls them, ou seja, ela chama eles, ou até mesmo pode ser o verbo ligar. E aí entra algo interessante, ela liga para eles. Esse para eles não precisa ter, não é she calls for them. Daí vai dar uma outra conotação que não tem a ver com essa. Fechou? Faz as suas frasinhas, dá um pause, faz algumas frasinhas aqui, pode seguir esses verbinhos mesmo, não tem problema. E aí a gente termina toda essa explicação. Então, primeiro, essas pessoas fazem as ações com essas no primeiro ambiente, beleza? With essa galerinha aqui. Depois, essa galera faz a ação por, para ou a essas pessoas. E por último, essas pessoas recebem as ações nelas diretamente. Não é com, não é por, para ou a pessoa, mas elas recebem diretamente dela. Beleza, meus amigos? Curtam a musiquinha aí da página 23 e na página 24 tem o rehearsal, que é o nosso, né, que é o homework. Observa bem aí na página 24, que é o seguinte. Você tem os pronomes, os objective, você tem eles aqui, os object pronouns, me, you, him, her, it, us, you, them. E você tem os 3 ambientes. Você tem aí primeiro, na letra A, fazer com a pessoa, with the person, depois for or to, e depois você faz na pessoa. Então, não precisa pensar numa infinidade de diversidade de verbos. Use 2 ou 3 tipos de verbos no máximo e vai repetindo esses verbos. Perfeito? Então, com me, já que o me está aí, alguém tem que fazer com me, mas não coloca o I. Então, você não vai fazer a combinação do I com me. Você vai fazer outra combinação com me. Perfeito? Ou you, ou he, ou she, we, ou they. Nem o nosso, nem o we também dá para fazer com me, mas escolhe, começa do you. Então, you work with me, quando for with. Depois, you cry for me. E por último, you love me. Então, não tenha complicação nessa atividade da página 24, simplesmente faça acontecer e memorize essa estrutura. Fechou, meus amigos? Dá um enjoy, dá uma curtida aí no song e thank you very much. See you next lesson. Bye bye.